Direção evasiva. O filme a seguir apresenta uma introdução a diversas manobras evasivas de direção. Espectadores não devem tentar realizar as curvas e manobras descritas neste programa sem treinamento adequado e prática supervisionada em condições controladas. A Mary me ligou na hora do almoço para falar alguma coisa sobre o professor do Jimmy. Tomara que não seja nenhum problema. Ótimo, tô no horário. Bom dia, Richardson. Bom dia, senhor. Durante as últimas 3 semanas. São 7 horas. Ótimo, estamos no horário. Fez com que autoridades ocidentais procurem pistas sobre a identidade dos grupos responsáveis por atos que deixaram 10 mortos e dezenas de pessoas feridas. Detalhes completos em 30 minutos. Agora voltamos à música. Este motorista e seu passageiro caíram em uma armadilha. Na vida real estariam mortos. E se o motorista estivesse ciente da alteração do nível de perigo nesta viagem? E se ele conhecesse as técnicas de direção para escapar? A direção evasiva começa com o levantamento prévio cuidadoso dos percursos que poderão ser percorridos. Cada rota envolve uma série de locais que apresentam oportunidades específicas para uma emboscada terrorista. Alguns locais são obviamente mais prováveis do que outros. Um local como esta ponte não só oferece um lugar onde os adversários podem esconder-se, como também restringe as opções evasivas do condutor. Claramente, é um local a se aproximar com muita cautela ou, em algumas circunstâncias, evitar totalmente. Ao viajar de casa para o trabalho, você pode escolher entre mais de uma rota possível, mas cada rota geralmente exige que você passe por algumas zonas de perigo elevado. Esses lugares pelos quais você deve passar e que oferecem algum tipo de cobertura para um adversário e oportunidades limitadas de fuga para você, dá-se o nome de choke points, ou pontos de estrangulamento. Pontes são pontos de estrangulamento comuns, córregos e ferrovias são obstáculos onde apenas algumas ruas atravessam. Para chegar ao outro lado é preciso usar um número limitado de travessias. Você sabe disso e seu adversário também. Um ponto de estrangulamento pode ter uma saída disponível em algum lugar antes de você alcançá-lo. Mas cuidado, se os invasores lhe derem uma rota de fuga, eles podem estar desviando você intencionalmente para um local onde você pode estar ainda mais vulnerável. Uma pesquisa cuidadosa do trajeto revelará quais opções você tem e quais podem ser preferíveis.
De acordo com os regulamentos do Exército, o transporte oficial não pode ser utilizado para transportar indivíduos de casa para o seu local de trabalho normal. Exceções são concedidas pelo secretário do Exército para indivíduos considerados prováveis alvos de ataques terroristas. Quer se trate de um motorista oficial em um carro oficial ou de um policial dirigindo um carro pessoal, é a responsabilidade desse motorista procurar locais potencialmente perigosos ao longo das rotas possíveis. Embora a esmagadora maioria das viagens provavelmente decorra sem intercorrências, o levantamento do percurso será recompensado com tranquilidade, pois permitirá ao condutor regular o nível de alerta necessário, de forma inteligente, em diferentes circunstâncias. Bosques profundos oferecem um lugar para se esconder por muito tempo sem chamar a atenção. Um parque com bancos ou qualquer local de reunião pública oferece ao potencial invasor um local para esperar pacientemente à vista de todos, sem atrair atenção. A maioria das emboscadas ocorre perto do início das viagens de rotina, ao longo de rotas frequentemente utilizadas ou perto do final das viagens. Por que o início e o fim do percurso? Porque os segmentos próximos de casa ou do local de trabalho oferecem a maior previsibilidade de tempo e lugar e, portanto, a maior probabilidade de ataque. A familiaridade com o que é normal nessas zonas de maior risco permite perceber quando algo está fora do comum. Você não pode operar em estado de alerta máximo o tempo todo, mas se tiver identificado antecipadamente os locais mais perigosos, poderá evitar aqueles que são possíveis de evitar. Você pode manter um alto grau de alerta ao se aproximar daqueles que são inevitáveis. O general pediu para que o Capitão Foley conversasse comigo sobre isso. Ele me pediu para ligar para você e avisar que terminei o levantamento da rota e que Sim, senhor. Chego aí em 15 minutos. Um levantamento cuidadoso do trajeto é a sua oportunidade de antecipar como um grupo terrorista pode tentar atacá-lo. É o seu próprio programa de vigilância. Chegou rápido, sargento. Soube há pouco que um velho amigo passou por apuros na semana passada. Ele sempre foi um sujeito de hábitos. Certamente estava sendo muito previsível em suas rotinas diárias. Sargento, todos os detalhes do trajeto são importantes, mas também vamos precisar alternar os horários. Sim, senhor. Como o senhor pode ver, este é o mapa das nossas rotas. Eu dei uma olhada na região e fotografei algumas áreas problemáticas. A ponte fica aqui, então. Sim, senhor. Bom trabalho, Richardson. Falta alguma coisa? Mais uma coisa, senhor. Nós deveríamos ter um sinal ou um gesto, de modo que eu possa avisá-lo se estivermos com problemas. Sem realmente falar com o senhor, eu proponho que usemos o lugar onde eu paro para buscá-lo. Como eu costumo parar perto da porta, se houver algo suspeito, posso simplesmente parar depois da porta. Posso fingir que esqueci alguma coisa e voltar para dentro. Eu vou ajeitar a minha agenda para a gente chegar e sair em horários diferentes. Eu vou atualizando o senhor sobre o cronograma. Obrigado, senhor. Cedo. Ótimo. Nunca vi aquela van antes. Vou dar uma olhada na vizinhança para ver se tem alguém esperando a gente. Quando você já identificou um local como o choke point, ou o ponto de estrangulamento, você pode tomar cuidado extra ao se aproximar dele. O ponto de ônibus é um dos lugares onde alguém pode esperar por você sem chamar a atenção. Um terrorista poderia usar esta cobertura para aguardar o momento de atacar ou observar e relatar o seu progresso. Um carro com o motor ligado, rodas voltadas para a faixa de asfalto, está em condições de se mover rapidamente à sua frente. Provavelmente é inocente. Valeu a pena ter dedicado aquele tempo extra. Um veículo sem placa oficial dificulta a identificação do alvo. Numa zona de risco, é importante que o condutor permaneça no veículo, pronto para movê-lo, tão logo o alvo potencial entrar.
A identificação do alvo é muito mais difícil quando o oficial militar veste um terno comum e varia de assento no veículo. Bom dia, Richardson. Bom dia, senhor. Lembre-se, perto de casa é um lugar perigoso para ataques terroristas. Portanto, sempre que você estiver dirigindo em uma área de ameaça tão elevada, mantenha o rádio desligado, pois pode ser uma distração. Se você tornar o tempo de viagem imprevisível propositalmente, uma equipe de emboscada terá que esperar para estar presente quando você estiver. Durante esse período eles podem ficar expostos e a presença deles pode ser notada. Para realizar a emboscada, o terrorista tem que ter certeza do alvo. Por isso, embora nem sempre seja possível viajar à paisana, muitas vezes vale a pena fazer qualquer coisa que ajude a manter a discrição. Tanto os passageiros quanto o motorista devem estar alertas nas viagens de rotina. Achou a van estranha? É o filho do vizinho, ele tá de férias da faculdade. Bem observado, sargento. Ao identificarem a ponte como um ponto de estrangulamento potencialmente perigoso, tanto o condutor como o passageiro estão cientes de que veículos e pessoas incomuns naquele local são suspeitos. Aqueles caras do outro lado da ponte. Tá estranho aquilo. Concordo. Eles pararam fora da zona da morte e ninguém está atrás deles. Eles podem sair com um simples retorno em W. Devido ao levantamento do trajeto, o motorista sabe que pode chegar ao seu destino por uma rota que evite a ponte. Os bosques ao longo da estrada proporcionam uma boa cobertura. A velocidade é a sua melhor defesa contra atacantes invisíveis com armas de longo alcance. Quanto mais rápido você for, mais difícil será o alvo que você representa. Você deve variar rotineiramente sua velocidade dentro dos limites estabelecidos. Em áreas congestionadas, os terroristas costumam usar motocicletas para atacar carros. Uma motocicleta oferece ao agressor uma maneira de passar pelo trânsito congestionado. E capacetes com viseiras escondem a identidade do agressor. Nosso motorista está atento a esses motociclistas, ele parou e pode virar à esquerda se necessário. É claro que a maioria dos motociclistas é inocente, mas vale a pena ficar atento, especialmente quando alguém está andando em dupla. Essas duas pessoas podem não representar nenhuma ameaça, então, novamente, e se esta situação evoluir para um ataque real? Senhor, abaixe-se. Vejamos com um pouco mais de atenção o que aconteceu aqui. Este cruzamento é um ponto de estrangulamento. Neste percurso o motorista deve passar por aqui e tem que parar na placa de pare. Então preparou uma rota de escape e ficou alerta ao perigo. Ele se moveu para a esquerda da pista ao se aproximar da parada. Ele parou, deixando espaço entre seu carro e o da frente, mas não o bastante para que alguém possa entrar à sua frente. Se ele precisar se mover, ele pode virar para a pista à sua esquerda. Quando não teve certeza das intenções do motociclista, ele girou o volante para se preparar para uma fuga rápida e para enviar um sinal ao motociclista de que estava preparado para problemas. Quando as armas foram apresentadas, ele reagiu imediatamente, usando seu carro como arma e para escapar. Mesmo em campo aberto, você deve desenvolver o hábito de perceber qualquer coisa incomum que você passa na estrada, pois em velocidades de estrada aberta você pode ter que reagir muito rapidamente. Sua vida pode depender de você ser capaz de realizar algumas manobras mais complicadas do que o motorista médio sabe fazer. Ninguém deveria experimentá-las sem a supervisão de um especialista. Senhor, olhe para frente. O motorista e seu passageiro correm risco e não há tempo a perder. Não há tempo para o motorista pensar sobre o que deveria fazer. É uma emboscada, senhor. Vou dar um cavalo de pau. O motorista percebeu o risco e estava alerta ao perigo, mas não conseguiu parar fora da zona da morte. Nessa situação, com velocidade adequada e caminho livre atrás dele, o cavalo de pau foi a melhor saída. Mesmo se ele estivesse sendo seguido de perto, o cavalo de pau giraria o carro 180 graus e entraria na outra pista, saindo do caminho de seu perseguidor e seguindo na outra direção. Você não deve tentar o cavalo de pau se estiver viajando a menos de 45 km por hora.
Se estiver viajando a mais de 70 km por hora, reduza rapidamente para menos de 70 e então execute a manobra. Você terá que manter a trava de liberação do freio de mão acionada, de modo que, quando você soltar, o freio de mão seja liberado, como os freios normais. É claro que seu freio de estacionamento deve ser bom e você nunca pisa no pedal do freio normal durante a manobra. O freio de estacionamento bloqueia apenas as rodas traseiras e faz com que percam tração quando você gira o volante. Você deseja que as rodas dianteiras continuem girando e permaneçam na estrada quando as rodas traseiras perdem aderência. Assim que estiver na direção desejada, solte o freio de mão e acelere. Em algumas situações, você não terá velocidade nem espaço para um cavalo de pau. A 32 km por hora, é impossível fazer um cavalo de pau para escapar pela retaguarda. Este motorista estava na zona da morte e não podia acelerar, então o cavalo de pau foi descartado. Não tem ninguém atrás de nós. A fuga para trás é possível, aqui a manobra correta é o J-turn, ou curva J. A curva J leva 9 segundos a mais do que um cavalo de pau, mas é melhor do que permanecer na zona da morte. Vamos olhar novamente e ver como é feito. Você entrou em uma armadilha da qual deve escapar pela retaguarda. Quando estiver em marcha ré, pise no acelerador e não use o freio novamente nesta manobra. Quando você atinge cerca de 25 a 30 km por hora, você solta o acelerador e vira o volante subitamente. A extremidade dianteira irá girar. Coloque o seletor de marcha em drive e pise no acelerador. O cavalo de pau faz com que você se vire em alta velocidade, a curva J permite que você saia de problemas. Se você estiver sendo bloqueado por frente e por trás, você tem que encontrar uma saída. Abaixe-se, senhor. Você precisa usar seu carro como arma, e você tem que tomar essa decisão rapidamente. Um carro é pesado, mas só tem contato com o solo em 4 pequenos pedaços de borracha e você pode movê-lo. Quando você for fechado repentinamente, provavelmente pisará no freio, a equipe de emboscada esperará que você congele. Em vez disso, você acelera, bem na roda e no eixo, para transmitir o máximo choque lateral, fazendo o obstáculo se mover. Quando você acelera repentinamente na zona de ataque, eles serão surpreendidos e isso vai atrapalhar. Preocupe-se com o radiador mais tarde. Para a maioria das pessoas, a coisa mais difícil em bater é não pisar no freio, porque você se treina para evitar colisões. Mas quando você está batendo, precisa continuar se movendo. Há algumas coisas que você não conseguirá mover com seu carro, mesmo com velocidade. Por exemplo, esses carros que estão alinhados à frente, se você parar, estará morto. Saber o que seu carro pode fazer lhe dá uma vantagem sobre seu oponente. Ali na frente parece uma emboscada. Segure-se, senhor. Você pode escapar de maneiras que eles não esperam que você tente. Você pode ultrapassar o meio-fio e derrubar caixas de correio ou cercas vivas, sem mais problemas do que tirar um barril de lixo do caminho. Para saltar um meio-fio com sucesso, você deve se aproximar dele no ângulo correto. Tome cuidado para não ir muito rápido e tente não parar. Se você for subir um barranco, precisará de alguma velocidade para continuar se movendo em terrenos acidentados e em declives. A velocidade também ajuda a tornar você um alvo mais difícil de acertar. É importante saber que as manobras de fuga são valiosas e podem salvar sua vida. É ainda melhor evitar problemas em primeiro lugar, o que significa manter a discrição, estar atento à vigilância do adversário, saber onde estão os pontos de estrangulamento com antecedência. Fizemos um bom tempo, sargento. Bastante tranquilo. Mas, e se? Acho que estamos preparados, senhor. Dirigir evasivamente significa combinar seu nível de alerta com a mudança no nível de risco, para estar pronto, caso a prevenção falhe.